Hoje vamos analisar a questão do sucesso. Ok? A questão é quem terá sucesso e por quê. Então, fizemos muita pesquisa e descobrimos que as pessoas que têm sucesso por certos motivos. Existe um psicólogo da Universidade de Columbia chamado Walter Mischel, que criou um experimento muito famoso chamado Teste do Marshmallow. E o teste do Marshmallow é muito fácil, ok? Então, imagine uma sala. Eu convido uma criança de 4 ou 5 anos para entrar nessa sala e converso com ela. Eu pergunto, como está sua mãe? O que você gosta de fazer? E é uma conversa muito boa. Então, de repente, eu me levanto e digo, me desculpe, mas preciso atravessar o corredor para outra reunião. Mas eu volto já, tudo bem? Então só me espere. E aqui vou te propor um acordo. Se você não comer este marshmallow agora e esperar eu voltar, eu te dou 2. Se eu voltar e o marshmallow ainda estiver aí, eu vou te dar 2 marshmallows. E então o Walter Mischel, ele sai e vai para trás da sala. E através de um espelho transparente, ele consegue ver as crianças enquanto elas lutam para se controlar. Porque, obviamente, eles querem 2 marshmallows. E há alguns alunos que conseguem, de fato, resistir à tentação de comer o primeiro marshmallow e acabam ganhando o segundo marshmallow. Mas há outros que não conseguem. E Walter Mischel vai passar 50 anos apenas acompanhando essas pessoas, certo? O que ele descobre é o seguinte. Os alunos que resistem à tentação, que ganham o segundo marshmallow, têm muito mais chances de se sair melhor na escola. Eles têm notas mais altas nas provas. Eles têm carreiras melhores. Suas carreiras são mais estáveis, eles são promovidos em suas carreiras. Eles têm muito mais facilidade em encontrar um relacionamento estável. Eles evitam a prisão, eles evitam as drogas, eles evitam o álcool, eles são mais magros, eles são mais saudáveis, eles vivem mais, têm dentes melhores. E aqueles que não conseguem resistir e comem o primeiro marshmallow imediatamente têm o efeito oposto, certo? Então, a ideia é que para Walter Mischel, sucesso significa gratificação adiada. E tudo isso significa que pessoas bem-sucedidas são capazes de planejar a longo prazo. Para ter sucesso hoje, farei os sacrifícios necessários. Então, se meus amigos estão brincando lá fora e eu preciso fazer minha lição de casa, bem, eu vou ficar em casa e fazer minha lição de casa. Certo, então planejamento a longo prazo, o que ele chama de gratificação adiada. Ou uma forma muito mais simples de dizer isso é a ideia de autocontrole, certo? Ou a ideia de regulação emocional. Você é capaz de manter suas emoções sob controle. Se você está com raiva, consegue se acalmar. E então nós sabemos sobre isso, e é por isso, na escola, focamos na ideia de regulação emocional, ensinando você a controlar melhor suas emoções, a fazer um planejamento de longo prazo. Então essa é uma teoria do sucesso. Outra teoria do sucesso vem de outra psicóloga chamada Carol Dweck. E ela está em Stanford. E ela escreveu um livro chamado Mindset. E o que ela nos diz é que aqueles que têm sucesso na vida possuem uma mentalidade de crescimento. E aqueles que fracassam na vida têm uma mentalidade fixa. Ok? E não é difícil, ok? A ideia é resiliência. Quem tem mentalidade de crescimento, se cair ou falhar, vê isso assim. É uma chance de aprender. Pensarei no erro e na próxima farei melhor. E uma mentalidade fixa caracteriza-se por pessoas que não conseguem aceitar a ideia de fracasso, que pensam que isso acontece porque não são capazes de melhorar e, portanto, desistem. Ok? Assim, aqueles que têm uma mentalidade de crescimento, se falharem, tentam com mais afinco. Quem tem uma mentalidade fixa, se falhar, simplesmente desiste. E então surge a ideia de resiliência, certo? Bem simples, não é? E a terceira ideia de sucesso nos vem de K. Anders Ericsson, que é um psicólogo sueco, queria entender por que certas pessoas conseguem ter sucesso como músicos ou atletas. E ele cria a ideia de prática deliberada. O que ele descobriu é que pessoas que querem se tornar atletas ou músicos trabalham muito, praticam todos os dias.
Mas as pessoas que têm sucesso praticam de forma estratégica, certo? Então, aqueles que trabalham duro apenas se dedicam por muito tempo, mas os que trabalham de forma estratégica têm um plano. O plano é o seguinte: quais são meus objetivos? Como posso alcançar esses objetivos? E então, como eu melhoro meu plano? Certo, então, eles analisam suas próprias práticas e tentam identificar onde estão as fraquezas, onde podem melhorar, estabelecem um plano de como melhorar e depois seguem esse plano. E se esse plano os ajuda a melhorar, eles mantêm o plano, mas se o plano não funciona de verdade, eles também mudam o plano, certo? Essa é, portanto, a ideia de autorreflexão. Ou autoavaliação. Reflita constantemente sobre seu desempenho como estudante e busque maneiras de aprimorar suas próprias estratégias de aprendizagem. E daí, Anderson descobriu que se você fizer isso, terá sucesso em qualquer coisa. Isso é verdade, ok? E a razão pela qual sabemos que isso é verdade é que existem dois psicólogos americanos chamados Dunning e Kruger. Eles falaram sobre o efeito Dunning-Kruger. E o que eles fizeram foi o seguinte: eles realizaram um experimento. Havia 500 alunos na turma de psicologia deles, no primeiro ano da universidade. Eles fizeram com que todos os alunos fizessem um teste de QI. E então, depois que fizeram o teste de QI, perguntaram a cada aluno: como você acha que se saiu no teste de QI? Você acha que ficou entre os 5% melhores ou entre os 5% piores? E acontece que ninguém acertou a própria colocação. Então, aqueles que estavam entre os 5% com maior QI achavam que estavam talvez entre os 20% melhores. Porque para eles foi fácil, então presumiram que para todo mundo também tinha sido fácil. Mas o mais dramático é que aqueles que tiveram as piores notas acharam que estavam na média, certo? Ou seja, os 5% piores da turma achavam que estavam entre os 50% melhores, ou simplesmente na média. E o motivo é que essas pessoas que são ignorantes não têm a capacidade de perceber que são ignorantes, certo? Então, o que Dunning-Kruger descobriu é que a parte mais difícil de ser estudante é se autoavaliar corretamente, saber exatamente onde você está e como melhorar. Aqueles que são ignorantes costumam ser os mais confiantes do mundo. É isso que se chama de efeito Dunning-Kruger. E isso ajuda a explicar por que o mundo é como é. Porque muitas vezes as pessoas no poder são estúpidas. Eles não sabem que são estúpidos. Eles estavam confiantes e fazem coisas estúpidas como Donald Trump, entendeu? Muito bem, então agora temos essas três teorias, certo? Temos autocontrole, temos resiliência e temos autoavaliação. Então, como educadores, nas escolas, o que podemos fazer é elaborar estratégias e currículos para ajudar todos os alunos a terem sucesso, certo? O problema é que quando realmente tentamos isso, não funciona, certo? Se você pega um aluno ruim e ensina a ele autocontrole, resiliência e autoavaliação, o aluno, na verdade, não melhora. O motivo fundamental disso é, certo? E essa é uma ideia absolutamente crucial para vocês sempre lembrarem. É que a correlação não é necessariamente igual à causalidade, ok? É muito importante ter isso em mente. Vocês precisam lembrar disso. Correlação não implica que uma coisa causa a outra. Por exemplo, sabemos que pessoas bem-sucedidas acordam cedo. Acordam às 4, mas acordar cedo garante o sucesso? Ok, só porque você trabalha duro, só porque você é resiliente, só porque você tem uma mentalidade de crescimento, não significa que você vai ter sucesso. Mas se você for bem-sucedido, você vai acordar cedo de manhã porque está mais motivado. Se você for bem-sucedido na vida, terá mais autocontrole. Você terá mais resiliência. Você será mais humilde. Certo, isso faz sentido? Então, se você é rico, adivinha o que acontece? Você se torna bem-sucedido. E, portanto, você terá mentalidade de crescimento, autocontrole, prática deliberada. Isso não faz sentido. Mas só porque você tem mentalidade de crescimento, prática deliberada e resiliência, não significa que você terá sucesso. Então, a pergunta para nós é: por que isso acontece?
E no final das contas, quem é que tem sucesso? Certo? Então sabemos, de fato, que pessoas ricas têm muito mais probabilidade de ter sucesso do que pessoas pobres. Estudos macroeconômicos mostram que a escola importa pouco. Seu desempenho escolar não importa. Se seus pais são ricos, você terá sucesso. Se seus pais são pobres, você não terá. Então qual é a diferença? Certo, agora vamos analisar as estratégias de criação entre ricos e pobres. Existem muitas diferenças, mas vamos focar em 3 principais. A primeira grande diferença é que pais ricos conversam mais com seus filhos do que pais pobres. Certo, vocabulário amplo, vocabulário restrito. Quando pais ricos falam com os filhos, eles usam um vocabulário mais amplo, frases mais longas. Pais pobres geralmente dizem apenas, não, sim, sai daqui. Outra grande diferença está na atitude. Pais ricos usam uma atitude amigável, enquanto pais pobres adotam uma postura autoritária ou uma atitude de comando. Por exemplo, se você é uma criança rica e vai tocar no fogão e queima a mão, o pai rico vai dizer, escute, você cometeu um erro, não se preocupe. Deixe-me te explicar por que tocar no fogo faz mal para você. Porque você pode se queimar e talvez precise ir ao médico e nós vamos sentir dor se você se machucar. Então o pai rico ele vai gastar bastante tempo explicando para a criança por que isso está errado e como não fazer de novo. O pai pobre é assim, nunca mais faça isso, ou eu vou te dar uma surra. Não faça isso. Bem simples, certo? Mas, como você pode entender, a criança rica vai perceber que o mundo é seguro e que ela é respeitada nesse mundo. Enquanto isso, a criança pobre pensará que o mundo é assustador, apavorante, e ele ou ela deve ter medo de adultos. E isso continua na escola, certo? Porque sendo criança rica, você vai para a escola e pensa, meu professor é meu amigo. Então você sorri para o professor, abraça o professor sorri de volta e agora vocês são amigos, certo? Mas se você é uma criança pobre e vê o professor, você tem medo de olhar para o professor. Você não sorri. Você fica estressado, certo? E o professor acha que você pode ser uma criança problemática. Então, o problema disso é que sim, ser um pai de terceiro mandato é eficaz, mas cria estresse na família. Faz a criança se sentir insegura. E isso leva à terceira grande diferença entre pais ricos e pais pobres. Pais ricos oferecem estabilidade. Pais pobres só podem oferecer volatilidade. Essa é uma ideia muito simples. Pais ricos têm dinheiro e cumprem promessas. Se eu sou um pai rico e digo que vamos para a Tailândia na próxima semana, adivinha? Na semana seguinte, vocês realmente vão viajar. Mas se você é um pai pobre, dinheiro é sempre um problema. Então é difícil para você cumprir promessas, certo? Então, semana que vem a gente vai almoçar no McDonald's. Seu salário não é suficiente, então você pensa, desculpe, não podemos mais ir. Ok? E agora, devido a esses diferentes estilos de criação dos filhos, entendemos por que crianças ricas se comportam de maneira diferente de crianças pobres, certo? Então vamos analisar a ideia de autocontrole, certo? Autocontrole. O que é o teste do marshmallow? O teste do marshmallow não é um teste de autocontrole, é um teste da sua confiança nos outros, certo? Se você acredita que o professor que sai, se você acredita que ele ou ela volta e cumpre sua promessa, então você não comerá aquele marshmallow. Mas se você acha que essa professora está mentindo para mim, então você não vai comer esse marshmallow. Então você vai comer aquele marshmallow, certo? Então não se trata realmente de autocontrole. Trata-se da sua crença e confiança em figuras de autoridade. Então, se você é rico em estabilidade, você tem estabilidade. Mas se você é pobre, você não tem estabilidade. Então, na verdade, é melhor você comer aquele marshmallow do que esperar pelo segundo marshmallow, porque adivinha só, na maioria das vezes, você não vai receber aquele segundo marshmallow. Certo, você entende? Então não é que as crianças pobres sejam burras. Crianças pobres são racionais e estão reagindo às circunstâncias em que vivem, ok? E resiliência, certo? Bem, a ideia de resiliência é acreditar que o mundo vai te ajudar, certo?
Portanto, se você é rico e acredita que todos te ajudam, você pode ser resiliente. Porque se você falhar, alguém vai te ajudar a levantar. Se você é pobre, se você fracassa, isso provavelmente significa que você não deveria estar fazendo isso, ok? E você provavelmente não terá sucesso fazendo isso, portanto você não tem muita confiança nos outros, ok? E a ideia de autoavaliação, certo? Olhando para dentro. Bem, se você é uma criança pobre que vive sob muito estresse, é difícil para você ser autorreflexivo. Porque se você olhar para trás, tudo em que pensará será na sua dor e no seu estresse. Assim, a partir dessas diferentes estratégias parentais, podemos agora explicar por que diferentes alunos se comportam da maneira que se comportam. Isso, é claro, pode levar você a pensar: ok, então, ao invés de construirmos nossas escolas em torno do autocontrole, resiliência e autorreflexão, deveríamos construir nossas escolas em torno de melhores habilidades parentais, certo? O que significa que, vamos construir escolas onde as crianças sejam expostas a muito vocabulário, onde os professores sejam amigáveis e onde haja muita estabilidade. E nós tentamos isso e é mais eficaz, mas também não funciona de verdade. Por quê? Porque as crianças chegam tarde demais. Grande parte da visão de mundo delas já está formada. Então você pensa, ok, então vamos mudar o comportamento dos pais. E quando você faz isso, percebe que não, você também não consegue mudar o comportamento deles, certo? Então não importa o que você faça, você acaba com enormes diferenças entre os pobres e os ricos. Os ricos continuam ricos e os pobres continuam pobres, certo? Então agora a pergunta para nós é, por que isso acontece? Isso acontece porque a sociedade é uma hierarquia. E a hierarquia geralmente é dividida entre ricos e pobres. E esses dois mundos são como a noite e o dia. Eles são muito, muito diferentes. Como uma pessoa pobre, se você quiser sobreviver, precisa obedecer à autoridade. Mas se você é uma pessoa rica, a forma de se relacionar com os outros, a maneira de maximizar seus resultados é negociando com os outros. Negociação. Negociar também pode significar debater, certo? Então, quem deveria ser o chefe? Bem, vamos debater e apresentar diferentes evidências para descobrir quem deve ser o chefe. Portanto, negociação significa debate e discussão. Isso nos ajuda a entender por que pais diferentes criam seus filhos de maneiras diferentes. Se você é um pai ou mãe negligente, sua responsabilidade é garantir que seu filho saiba como obedecer à autoridade. Ok? É por isso que você dá ordens ao seu filho. Mas se você é um pai rico, quer que seu filho seja capaz de negociar com autoridades. E é por isso que você respeita seu filho e o ensina a debater, a argumentar, a negociar com os outros. Ok? Porque vivem em mundos diferentes. Outra forma de dizer isso é que, desde o primeiro dia, os filhos de ricos sabem que estão jogando um jogo diferente Eles estão jogando um jogo diferente das crianças pobres, entendeu? Então vamos voltar e olhar para os pais, certo? Então, pais pobres dão ordens aos filhos, não conversam de verdade, não se comunicam. E não cumprem promessas, certo? Certo, então pais pobres fazem essas três coisas. E sabemos que se eles fazem essas três coisas, o resultado não será tão bom, certo? E o motivo pelo qual eles fazem isso é que não estão jogando um jogo para melhorar o resultado do filho. Eles estão jogando um jogo para se dar bem com outros pais, colegas, família, certo? Com a autoridade. Certo, então outra coisa, é isso. Polícia, chefe, família, entendeu? Certo, então como pai, você está tentando descobrir como negociar com a polícia, com seu chefe e com sua família. Então, se você é uma pessoa pobre e a polícia sabe que você é pobre, a polícia vai te intimidar. E se você reagir, a polícia provavelmente vai te prender. Ok? Portanto, é muito importante que você aceite a autoridade e não a desafie, porque se o fizer, provavelmente terá problemas. Seu chefe, certo? Se você for uma pessoa pobre, seu chefe simplesmente lhe dará ordens. Por isso, é muito importante que seu filho saiba como receber ordens.
Em vez de fazer perguntas, em vez de debater, seu filho deve aprender simplesmente a seguir ordens. Ou pelo menos que fique de boca fechada, ok? E por fim, família significa manter boas relações com aqueles que mais podem te apoiar. E isso geralmente significa os mesmos valores. Ok? Então, se seus familiares ou seus amigos estão criando seus filhos dessa maneira, você também vai imitá-los, ok? Imitação. E para uma pessoa pobre, essa é a estratégia ideal de como criar os filhos. Ok? Faz sentido, pessoal? Porque se você fizer de outro jeito, tudo bem? Se você optar por ser amigo do seu filho, se optar por se comunicar com ele, se optar por cumprir suas promessas, então seus amigos e sua família pensarão que você está fazendo algo errado. Entendeu? Eles não vão pensar, nossa, você é um pai, mãe esclarecido, que leu muitos livros sobre criação de filhos, que ótimo para você. Eles vão achar que tem alguma coisa errada com você. Ok? Então, deixe-me dar um exemplo disso. Então, minha esposa e eu temos 3 filhos, ok? Meu estilo de criação dos filhos. Então, minha esposa e eu temos 3 filhos e é assim que criamos nossos filhos, ok? Em primeiro lugar, temos nosso filho e damos muita liberdade a ele. Então, não deixamos nossos filhos participarem de atividades, ok? Não colocamos nossos filhos em muitas atividades. Nada de aula de matemática, natação ou piano. A gente simplesmente deixa nossos filhos correrem e brincarem. Outra coisa que fazemos é nos comunicarmos muito com nosso filho. Comunicação. Acreditamos em democracia na nossa família. Se vamos tomar uma decisão juntos, queremos que todos se comuniquem juntos. Então, uma família chinesa normal teria uma rotina bem apertada, certo? E outra coisa que fazemos de diferente é contar histórias. As outras famílias chinesas vão fazer matemática, ok? Então, criamos nossos filhos de uma forma muito diferente das famílias chinesas normais, diferente da maneira como você foi criado. E fazemos isso porque tanto eu quanto minha esposa passamos muito tempo conversando sobre paternidade. Eu li muitos livros sobre criação de filhos. Passei muitas décadas pesquisando a melhor educação possível. E é por isso que criamos nossos filhos dessa maneira. E adivinha só? Por fazermos isso, não temos amigos na China. Temos família, mas todos acham que somos loucos. Mas fazemos isso porque, para nós, o mais importante é garantir que nossos filhos sejam felizes e saudáveis e que tenham a chance de ser criativos. E tenha sucesso na vida. Porque eu acho que se você fizer dessa forma, a criança não será criativa, não terá sucesso. Mas se você fizer dessa forma, seu filho se adaptará melhor à China. Ok? Então, na educação dos filhos, o objetivo, o incentivo, não é que seu filho tenha sucesso. O objetivo é que seu filho se adapte à China ou ao ambiente social mais amplo em que vocês estão inseridos. E é por isso que é muito difícil mudar o comportamento das pessoas. E é por isso que as estruturas sociais são extremamente rígidas. Porque o jogo que eles estão jogando, muitas vezes, é apenas se encaixar no ambiente em que vivem. Isso faz sentido para vocês, pessoal? Alguma pergunta antes de eu continuar? Sim. Então, para famílias pobres, existe alguma maneira de as crianças pobres terem sucesso de se tornarem os pais ricos que você descreveu no futuro? Sim. Essa é uma pergunta muito boa. Sabemos que algumas crianças pobres têm sucesso. Por exemplo, eu sou uma delas. Nós imigramos para Toronto, no Canadá, quando eu tinha cerca de 6 anos de idade, e meu pai era lavador de pratos, então éramos uma família muito pobre. Mas eu consegui ter sucesso, porque saí do Canadá para os Estados Unidos. O Canadá é um lugar muito rígido, onde as pessoas pobres basicamente sobem um pouco, mas não muito. Mas eu consegui ter sucesso porque consegui uma bolsa de estudos para estudar nos Estados Unidos. Ok? Então existem oportunidades. O problema, porém, é que isso significa deixar sua comunidade. Certo? Isso faz sentido? Então, uma forma de ter sucesso é abandonar sua comunidade. Certo, mas isso é de alto risco, não é?
Então você precisa ser extremamente individualista para correr esse risco. Por isso muitos não o fazem. Na verdade, o mais seguro é ficar na sua comunidade. Isso te garante. Mas se você decidir abandonar sua comunidade e pensar em tentar a sorte em outro lugar, isso é um risco alto, certo? Para ter sucesso, é preciso correr riscos. Outra opção é a guerra. Tradicionalmente, historicamente, esse tem sido o melhor mecanismo de mobilidade social. Quando você vai para a guerra e se sai muito bem, você é promovido na vida, certo? Mas, novamente, a guerra é de alto risco porque há grandes chances de você morrer, ok? Então não apenas guerra, mas também revolução, certo? E claro, a melhor maneira, obviamente, é casar com alguém de posição social superior. Casar-se com alguém de posição social superior. Ok? E é por isso que lembram, na nossa primeira aula, falamos sobre o jogo do namoro, certo? Onde as mulheres só querem 5 e 4. Ok? O motivo é que 5 e 4 são números de alto status, enquanto 3 a 1 são de baixo status. Portanto, se você é mulher, não vai querer casar com alguém de uma família de baixa condição social, porque seus filhos serão prejudicados. Sua melhor opção é arriscar, apostar em um status elevado e casar. Você quer tentar se casar com alguém de uma família de alto status. Tradicionalmente, a guerra e o casamento entre pessoas de status superior são os dois principais mecanismos de mobilidade social. No mundo atual, uma comunidade unida também pode levar ao sucesso. Basicamente, imigrar para um lugar que ofereça mais mobilidade social. O que geralmente significa Estados Unidos. Ok? Mas outra forma de dizer isso é que vocês precisam ter muita sorte, pessoal. Ok? Então, há muitas pessoas pobres que pensam, sabe, eu tive sucesso porque trabalhei duro e sou muito talentoso. Olha, eu nasci pobre. Tive sorte de entrar em Yale. Ok? É sorte. Você pode se esforçar o quanto quiser, mas as probabilidades estão contra você. E isso exige um certo tipo de personalidade. Ser realmente individualista, muito ambicioso e ter alta tolerância ao risco. A maioria das pessoas não tem isso, ok? Sim, existem pessoas que, apesar de sua origem, conseguem ter sucesso. Mas essa é geralmente a exceção à regra, e não a regra em si. Ok? Então, obrigada. Está claro? Sim. Ok, pessoal, mais alguma pergunta antes de eu prosseguir? Será que a sorte pode ser considerada um tipo de habilidade ou é apenas... Certo, essa é uma ótima pergunta. Sim, tudo bem. Você tem toda a razão. Ok. Assim, a sorte é uma forma de estratégia. Estratégia. E tudo isso quer dizer que você está tentando se posicionar em um lugar que lhe permita ter sorte. Ok? Então saí do Canadá e fui para os Estados Unidos, porque sabia que no Canadá, não importa o quanto você trabalhe, ninguém se importa. Mas nos Estados Unidos, se você trabalhar muito duro, pode ter sorte. E você pode encontrar alguém que diga, nossa, você trabalha muito duro, quero te promover. Ok? Então você tem razão. Sim, é possível criar estratégias e aumentar a sua sorte. Mas ainda é uma questão de sorte, certo? E aqueles que têm sucesso são capazes de pensar estrategicamente e com muita antecedência, posicionando-se de forma a terem sorte. E muitas vezes possuem as características de que falamos, como autocontrole, resiliência e a capacidade de olhar para dentro de si e entender melhor no que são bons. Portanto, é necessária uma combinação de fatores. Mas o que estou tentando dizer é que essas pessoas são uma minoria, ok? Ok? 1% da população, sério mesmo? E eles ainda dependem da sorte. Mais alguma pergunta antes de eu prosseguir? Ok, então isso nos leva a uma pergunta que é, a maneira como eu enquadro tudo, ok? Na minha visão, existem os pobres e os ricos. Eles vivem em mundos próprios e não se conectam de verdade. Têm formas e visões diferentes de criar os filhos. Os ricos ficam entre si, os pobres ficam entre eles mesmos. Então isso parece um sistema muito estável, certo? Estabilidade. A palavra que podemos usar é equilíbrio. Agora, a pergunta é, por que as sociedades colapsam? Por que existem revoluções? Por que existem mudanças sociais? Isso parece um sistema de equilíbrio, onde, por causa da criação, as pessoas sabem o seu lugar e sabem como melhor traçar estratégias para manter esse lugar.
Então, por que existe mudança social? E o motivo é que esse sistema tem problemas e é estável, mas o principal problema é esse sistema. O problema está nos ricos. E a razão disso é que os ricos são ensinados desde o primeiro dia a negociar um resultado melhor. Outra forma de dizer isso é que os pobres buscam o resultado mínimo. Os ricos querem o máximo resultado. Os pobres pensam, sabe de uma coisa? Se eu estiver vivo, se eu tiver um emprego decente, estou bem. Mas os ricos pensam, não, eu preciso ser o manda-chuva. Preciso melhorar minha situação na sociedade, senão qual o sentido da minha vida? Certo? Então eles têm grandes expectativas, ok? Altas expectativas, baixas expectativas. E isso é um problema, porque o poder é um jogo de soma zero, ok? A hierarquia é um jogo de soma zero. Assim, apenas algumas pessoas podem chegar ao topo. Eventualmente, você chega com uma situação em que há pessoas ricas demais e posições de poder de menos. E é isso que se chama de superprodução de elites. E então, o que acontece aqui é que para conquistar poder, certas facções ricas se alinham com certas facções dos pobres, contra os poderes estabelecidos. Portanto, todas as revoluções são sempre entre os que têm muito e os que têm algum. Nunca é entre ricos e pobres. É sempre entre os que têm muito e os que têm algum. Então, as pessoas que lideraram a Revolução Chinesa, como Mao Zedong, Zhou Enlai, Deng Xiaoping, não eram pessoas pobres. Eles não vieram de famílias pobres, mas também não eram ricos o suficiente. Portanto, a Revolução Chinesa foi realmente entre a elite urbana e a elite rural. Certo, eles têm muito versus têm pouco. Se analisarmos todas as revoluções da história da humanidade, veremos que sempre foi assim. Ok? Se você voltar à história da China, verá que todas essas revoluções que começaram lá foram sempre lideradas pela classe média ou pela classe aspiracional, geralmente comerciantes, certo? Comerciantes. Porque eles sofriam muita discriminação na sociedade, mas tinham dinheiro. E eles queriam transformar seu dinheiro em poder. E assim, quando os tempos eram difíceis, quando as pessoas buscavam mudanças, eles tomaram a iniciativa e lideraram o povo rumo à revolução. Certo? Faz sentido, pessoal? Certo? Alguma pergunta? Então você disse que a revolução foi iniciada por essas pessoas ricas. Então como elas poderiam levar as pessoas pobres a segui-las, a iniciar a revolução? A revolução precisa de uma enorme quantidade de pessoas como a face pública, para começar. Certo, ótima pergunta. Então, as revoluções são quase sempre iguais. Com o tempo, por causa da estrutura, por causa da desigualdade entre ricos e pobres, certos problemas surgem. E esses problemas são extremamente comuns. O primeiro problema, problemas. O primeiro problema é o endividamento. Como os ricos têm o monopólio da riqueza, para os pobres sobreviverem, eles precisam pegar dinheiro emprestado. Mas com o tempo, por causa dos juros, os pobres acabam se encontrando em situação de escravidão. Porque você não consegue pagar o banco ou o rico, seu corpo vira garantia. Então você se torna um escravo, mas não só você se torna um escravo, como seus filhos também se tornam escravos. Assim, a escravidão se torna um problema muito comum. E então, o terceiro problema, claro, é a falta de terra. Certo, então esses são os 3 problemas mais comuns que acabam se tornando as sementes da revolução. Os pobres se endividam e assim perdem suas terras e seus filhos se tornam escravos. Os filhos dos filhos deles também se tornam escravos. Bem, devido às taxas de juros, é impossível para você pagar isso. Ok, então agora você tem uma maioria de pessoas que não tem absolutamente nenhum incentivo para viver. E agora, o que acontece? Isso é elite, ok. Diga a essas pessoas, sigam-me na revolução e eu quitarei suas dívidas. Eu lhes darei terras e acabarei com a escravidão. E é isso, ok? Todas as revoluções foram assim. Já teve nomes diferentes, ok? Por exemplo, os comunistas dizem coisas como, vamos criar um paraíso comunista. O que é um paraíso comunista? Um paraíso comunista é onde as dívidas são canceladas, onde as pessoas recebem terras e onde ninguém é escravo, ok?
E outros pensam, ok, vamos criar um paraíso religioso. Islão, certo? Então, Maomé. Inicialmente a Revolução Islâmica tratava disso. Mais tarde isso mudou, certo? E Maomé disse a todos, vamos criar um reino celestial. O que é o reino dos céus? O reino dos céus é um lugar onde as pessoas não têm dívidas, onde tem terra para se alimentar e onde não existem escravos. Portanto, se você é muçulmano, jamais poderá ser escravo, ok? Então, observe cada revolução, é sempre esse o padrão. Enquanto, com o tempo, por causa da desigualdade na sociedade, há pessoas que caem em dívidas demais, tornam-se escravas, ficam sem terra, e então, devido à superprodução de elites, surge uma facção que se separa e que, para obter poder, conquista o povo para o seu lado, certo? E se você olhar para a Guerra Civil Romana, Júlio César dizia a mesma coisa, não é? Porque ele era tão popular. Porque ele dizia ao povo romano, se eu me tornar rei, vou acabar com suas dívidas, vou libertá-los da escravidão e vou lhes dar terras. E foi por isso que tiveram que matá-lo. Porque Donald Trump é tão popular na América agora. Mesma coisa, cara. Onde os americanos estão endividados com seus cartões de crédito, empréstimos estudantis, suas casas, e então eles acreditam que se Donald Trump chegasse ao poder, se ele se tornasse rei, qual é a primeira coisa que o rei faz? A primeira coisa que o rei sempre faz é cancelar todas as dívidas. Porque se você cancela todas as dívidas, quem perde o poder? São os ricos que perdem o poder. São os ricos que são mais perigosos para um rei. Isso faz sentido? Então, novamente, esse é um padrão muito semelhante na história humana. É tudo teoria dos jogos, certo? Mais alguma pergunta, pessoal? Ok, façam mais uma pergunta. Depois vamos fazer uma pausa, tudo bem? Isso está claro para vocês, pessoal? Então, outra forma de entender isso é que, de acordo com a teoria dos jogos, os indivíduos realmente não importam. Você tem que olhar para grandes grupos, tem que observar grandes tendências sociais. Você realmente não pode mudar o resultado para um certo grupos de pessoas como crianças pobres, a menos que você olhe para a estrutura geral em que elas vivem. Mais uma pergunta, pessoal. Depois vamos encerrar por hoje. Alan. Então, essa é a sociedade? Ou, só a elite que realmente governa o país, que realmente tem o poder e as motivações para manter uma sociedade? Que um certo grau de mobilidade social é permitido, mas não para todos. Mas não... Realmente uma grande mobilidade social para que, primeiro, eles possam manter seu poder, mas, em segundo lugar, para que deem às pessoas da classe mais baixa uma esperança de entrar para a classe rica. Mas não usando, revoluções ou outras coisas que, fariam essa sociedade entrar em colapso. Sim, ok. Veja, você está absolutamente certo. Então, a mobilidade social é realmente a melhor forma de governança, certo? Desde que você permita que pessoas com talento, habilidade e ambição possam subir. Eles ficarão felizes e sua sociedade será muito estável. Mas não só será muito estável, como também será muito próspera, muito criativa. Não importa qual sistema você tenha, certo? Então, o exemplo é, a América dos anos 1950 era uma democracia e havia muita mobilidade social. E por isso as pessoas trabalhavam muito e os Estados Unidos se tornaram muito ricos. Mas adivinha só, a China dos anos 1950 não era uma democracia. Era um sistema comunista, mas nos anos 1950 as pessoas também trabalhavam muito. Por quê? Porque a China estava destruída após décadas de guerra. Havia muitas oportunidades de mobilidade social. Se você trabalhasse duro, era promovido muito rapidamente no sistema. Então, mesmo sendo um sistema comunista, não um sistema capitalista, era uma economia planificada e não uma democracia. As pessoas trabalhavam muito porque acreditavam que, trabalhando duro, poderiam melhorar suas vidas. Então, a mobilidade social é a melhor forma de governança. Você não precisa de democracia, não precisa de nenhum sistema, certo? Enquanto houver mobilidade social, as pessoas ficarão felizes. O problema, porém, é que com o tempo, em menos de uma geração, todas as posições de poder são ocupadas, certo? Então, as pessoas talentosas que tornaram o país grande, que tornaram o país rico, quando elas, ao conquistar o poder, eles não querem que pessoas como eles os substituam. Eles querem que seus filhos os substituam. E com o tempo, esses filhos são muitos. Então, o que acontece é que no topo todas as posições estão ocupadas. E também há uma lista de espera.
Então, se você é uma pessoa pobre, que trabalha duro, realmente talentosa, infelizmente, todas essas posições no topo já estão ocupadas. E ainda há uma lista de espera, então que pena. E novamente, se você olhar para a história chinesa, certo? Veja a história chinesa, onde no início da dinastia havia todas essas pessoas talentosas. Faziam o exame de admissão civil, o Keju, e eram realmente pessoas de alto nível. Mas então o que acontece é que eles têm filhos, ensinam seus filhos a fazer o Keju e eventualmente pensam, quer saber, vamos apenas trapacear. Então eles corrompem o Keju e eventualmente tipo, quer saber, dane-se, quem puder pagar para passar no Keju, vai passar no Keju. E então todas as posições no topo são preenchidas, não há mais mobilidade social. Então o que as pessoas fazem? Elas fazem uma revolução, certo? Então você olha para Hong Xiuquan, certo? Ele falhou no Keju, ou não havia uma posição no topo para ele, então ele acreditou que se tornou o irmão de Jesus, certo? E ele iniciou essa revolução que tirou a vida de dezenas de milhões de pessoas na China. Por quê? Porque não havia mobilidade social para ele. 50 anos antes, ele teria sido um funcionário público. A mesma coisa aconteceu com Mao Zedong, certo? Quando Mao Zedong se tornou universitário, o Keju já havia sido eliminado. Portanto, não há mais nenhuma maneira de ele subir na carreira. Portanto, ele teve que começar a se envolver com novas ideias. Ok? Portanto, você tem toda a razão ao afirmar que a mobilidade social é a melhor maneira de manter a harmonia social. Mas as pessoas têm filhos e querem que seus filhos tenham sucesso. E eles vão criar um sistema em que apenas seus filhos possam ter sucesso. Isso prejudica todas as outras crianças, todo mundo, e por isso elas não têm outra escolha a não ser derrubar o sistema, entendeu? Ou de outra forma, isso é um reinício do jogo. Reinício do jogo. É isso que é uma revolução, certo? Outra maneira de dizer isso é que 100 pessoas estão jogando um jogo, 10 pessoas estão ganhando e continuam ganhando, e só elas podem ganhar. Então todo o resto pensa, dane-se esse jogo, vamos começar um novo jogo. E as 10 pessoas dizem, não, estamos felizes jogando esse jogo. Eles não conseguem chegar a um acordo, então as 90 pessoas a única coisa que podem fazer é uma revolução que permite o reinício do jogo, o que novamente possibilita a mobilidade social. E esse é o curso da história humana. Ou você sobe na escada, se não deixarem você subir na escada, então você deve quebrar o jogo, certo? Mas, infelizmente, mais uma vez, quando você está no poder, quer que seus filhos herdem esse poder. Assim você manipulará o jogo de forma que apenas seus filhos possam vencer. E é por isso que as escolas são como são, ok? As escolas para ricos são muito diferentes das escolas para pobres, certo? Escolas para ricos, onde há muita liberdade, muita criatividade e professores muito bons. Você vai para escolas pobres e é exatamente o oposto. E a razão para isso é que o sistema está estruturado para garantir que certas pessoas tenham sucesso, enquanto todas as outras fracassam. Faz sentido, Alan? Ok, ótimo. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, vejo vocês na próxima aula, ok?